Bom, aqui a gente vai ter uma questão bem delicada, tá, do curso, que talvez esse seja o ponto mais complexo do nosso curso aí, em termos de estudo de fisiologia, tá? Que é a famosa fisiologia da contração. O que que significa isso? O que que leva a você pensar, tá, em fazer um movimento e esse movimento acontecer? Seja um piscar de olhos, tá? Seja levantar um saco de cimento. Todo esse processo de viver, pessoal, né? De estar vivo, sentindo e reagindo a essas sensações, depende da fisiologia da contração muscular. Tudo que a gente faz depende dessa fisiologia, tá? Então, olha só, o músculo esquelético, ele é uma estrutura estratificada. Então, ele é formado de quê? Você pegar um músculo, ele vai ter vários estratos, tá? Várias camadas. O que seria isso? O músculo é formado de camadas, tá? Essas camadas irão variar conforme o tamanho e a forma desse músculo, tá? Um músculo, ele pode ter centenas, milhares de fibras musculares, dependendo do tamanho desse músculo e da função desse músculo. Todo músculo é recoberto por um tecido conectivo. Agora, hein, pessoal? Segue comigo que agora é o grande barato. Lembra que desde o começo do curso nós estamos falando da fáscia, fáscia para lá, fáscia para cá, que essa fáscia ela é única, que vem da cabeça aos pés, mas ela tem dobraduras que formam os diafragmas. Lembram disso? Essa fáscia, ela é tridimensional, ela vai entrando dentro do nosso corpo, embrulhando uma parte do corpo, depois embrulhando de novo, embrulhando de novo. A gente está todo o quê? Envolvido pelo sistema de fáscia. E, em especial, o pessoal, os anatomistas, médicos, fisioterapeutas, eles estudam muito um negócio que chama miofáscia, ou seja, a fáscia que envolve os músculos, porque é nessa fáscia que envolve os músculos que estarão a maior parte dos problemas musculares e de saúde que a gente vem a ter. Tá? Então, pessoal, olha só, para um instrutor de yoga, é fundamental conhecer isso, porque nós temos a faca e o queijo na mão. Tá? Olha, de tudo que eu conheço em termos de fisioterapia, né, em termos dessa área da fisiologia, e que as pessoas estão começando a descobrir agora, os colegas fisioterapeutas, médicos, fisiatras estão descobrindo agora, é que a ferramenta mais eficiente para tratar miofáscia é o yoga. Por isso que eu não posso deixar de passar para vocês essa informação sobre os músculos, porque vocês serão profissionais dessa área. Nossa ideia é formar profissionais com esse timbre, né? Com esse padrão de conhecimento. Porque quem não atuar no yoga dentro dessa perspectiva, em questão de poucos anos, vai estar com uma perspectiva bem obsoleta do yoga, né? Da procura do yoga. Porque o yoga ele está sofrendo uma transformação. Tá? Porque, por mais que você vivencie a tradição do yoga, a filosofia do yoga, que é, na verdade, a essência, a base, sem isso não é yoga, é ginástica, tá? Mas o que que acontece? Essa filosofia, ela sempre teve o quê? Desde milênios atrás, essa complementação física, esse condicionamento físico, esse trabalho físico. E hoje em dia, quem não acompanhar como instrutor de yoga essa evolução do estudo, do conhecimento da fisiologia, vai realmente ficar para trás. Vai ficar ensinando coisa errada. Asana errado, postura errada, usando pouco potencial que a técnica fornece. Tá? Então, por isso que eu acho fundamental essa aula aqui, para vocês entenderem esse processo. Tá? Então, o nosso músculo, vamos dizer, eu pego um músculo. Imagina você chegando num açougue, você vê lá aquelas carnes no açougue. Vocês já viram que às vezes tem aquele estolete de carne e a gente vê que ela é toda furadinha assim e muitas vezes envolvida por uma espécie de uma pele transparente de forma meio azulada. Vocês já perceberam? Meio prateada, tá? Aquela carne mais bruta que você vê no açougue. É aí que eu queria que vocês guardassem para a gente falar agora o próximo slide. Olha só,
Se eu pegar um músculo, igual vocês estão vendo aqui, ó, esse músculo aqui do antebraço, qualquer músculo esquelético que eu pegar, tá? Isso aqui é um exemplo, ó, músculo braquioradial, braquioradial, tá? Se eu pego esse músculo e tiro um pedaço desse músculo, ó, eu tirei esse músculo aqui, ó. O que que eu vou ver? Ó, eu vou ver que ele é envolvido por uma capa, tá? Que é uma fáscia. Essa fáscia, que é o que reveste, que é aquela pele prateada que a gente vê na carne quando vai no açougue, isso é uma fáscia, e essa fáscia é chamada de quê? Eles deram um nome, eles dão nome a tudo quanto é tipo de fáscia. Mas lembra que a fáscia é uma coisa só. Essa fáscia chama epimísio, tá? Epimísio. Então, essa capa, imagina uma meia revestindo o quê? Um músculo, ó, que ele vai apresentar aqui uma série de bolinhas, vocês estão vendo, ó? Que, na verdade, essas bolinhas, se eu puxar uma delas, destacar uma delas, eu vou ter o quê? Um fascículo. Olha, a própria palavra já fala, ó, fascículo, com SC, vem de fáscia essa palavra, tá? Mas olha que interessante, na língua portuguesa, né, como reflexo do latim, fascículo significa o quê? Partes de um todo. Então, lembra que antigamente as enciclopédias, Barça, tá? Ela tinha fascículos. Os livros eram fascículos. Significa o quê? Partes daquela enciclopédia. Tá? Então, o fascículo, ele significa o quê? Que ele é parte do músculo. Tá? Só que a hora que eu puxo esse fascículo aqui, olha que legal, pessoal, ele vai estar revestido por uma face. É a mesma face de cima do epimísio, que reveste o músculo? É, porque a face é uma só. Tá? Só que agora ela se afinila mais, ela fica mais fininha, tá? E ela está, o quê? Envolvendo um fascículo. Então, ó, se essa daqui chama epimísio, essa face que envolve o fascículo vai ser chamada de perimísio. Ai, que legal, né, pessoal? Então, ó, eu tenho um perimísio que envolve... Vocês estão vendo a setinha? Eu estou mostrando aqui, tá? Então, ó, aqui tem um perimísio envolvendo esse fascículo, aqui tem outro perimísio envolvendo esse. Então, olha só, cada fascículo ele vai ser envolvido por um perimísio. Se eu pegar um fascículo desse e fizer um corte, como está aí no desenho, eu vou ver que ele vai ter também, olha, um monte de estruturazinha presa lá. Ou seja, o perinísio, ele envolve o quê, pessoal? A tal das fibras musculares. Olha quantas fibras musculares eu tenho dentro de um fascículo, tá? Ó. Aí eu pego uma fibra dessa aqui e puxo, e destaco. Qual surpresa que eu vou ter? Essa fibra também vai estar envolvida por uma fábrica. Vocês estão vendo que é um embrulho sobre um embrulho? Me lembra muito aquela brincadeira, né? Que você dá de presente uma caixa, o cara abre a caixa e tem outra caixa dentro, ele abre, tem outra caixa dentro, vai abrindo até ficar uma caixa bem pequenininha, né? Então, olha só, envolvendo a fibra muscular, quem que nós vamos ter? Uma outra face que é chamada de dentro, endomísio. Então, até agora, o que que nós vimos? Que qualquer músculo do seu corpo que você pegar, ele vai ter o quê? Um epimísio segurando o fascículo, né? Mais ou menos aqui, ó. Vamos ver se eu vou mostrar. Aí eu tiro um fascículo, ele está envolvido por uma fáscia. Epimísio, perimísio, que vai estar envolvendo as fibras musculares. Tirei a fibra muscular, endomísio. Tá? Então, epimísio, perimísio e endomísio. Aí, olha só, até nome para quem tiver 3 filhos, homens, até uma sugestão bacana. O epimísio, o perimísio e o endomísio. Né? E aqui, ó, a fibra, a hora que eu pego a fibra muscular, ó, eu também vejo que ela tem uma série de estruturinhas pequenininhas. Se eu pegar uma estrutura dessa, que já estamos aqui num parâmetro microscópico, já não vemos isso mais a olho nu,
tá? Cara, surpreendam-se. Você acredita que existe uma fáscia envolvendo essas miofibrilas, essas fibras mínimas? E essa fáscia já no mundo microscópico é chamada, então, de sarcolema. Então, quais as fáscias que envolvem o nosso músculo? Epimísio, perimísio, endomísio e sarcolema. Então, é um embrulho, embrulho, embrulho sobre o outro. O que esse sarcolema faz? Ele vai envolver esses quadradinhos aqui, ó, que são chamados de quê? Sarcômero. Bom, então agora nós chegamos na alma do músculo, tá? Então, o sarcômero, pessoal, ele é a unidade funcional do nosso músculo. Então, a contração muscular, ela vai ocorrer aonde, pessoal? Ela vai ocorrer nesse sarcômero. Legal? Então, ó, nós temos milhares de sarcômeros dentro de uma miofibrila. Nós temos várias miofibrilas dentro de uma fibra muscular. Nós temos várias fibras musculares dentro de um fascículo. E nós temos vários fascículos dentro de um músculo. Olha só, a hora que você mastiga um filé mignon, você nem imagina, né? O que você está mastigando, o que você está engolindo, transformando em subsídios para a sua vida. Sabe o quê? Proteína. Por quê? Olha aqui, ó. Esse sarcômero que eu falei para vocês, que é o que gera a contração muscular, olha só, se eu cortar esse sarcômero, eu também vou ver também um monte de estruturinha aqui. Essas estruturinhas são proteínas, tá? Então, a gente come proteína, seja da carne, seja do ovo, seja do leite, seja de alguns vegetais, né? Como, por exemplo, o grão de bico é muito rico em proteína, a lentilha é muito rica em proteína, né? Alguns alimentos, algumas frutas têm um pouco de proteína, mas, assim, geralmente, o alimento animal, ele é rico em proteína, tá? A proteína, ela é o quê, pessoal? Ela é o tijolo que constrói o nosso corpo. Sem proteína, você não tem o quê? Desenvolvimento. Você não cresce, você não se desenvolve, você não se regenera, tá? Então, a gente tem uma ânsia muito grande em consumir proteína. O nosso músculo, ele basicamente, ó, o sarcômero, ele é formado de proteínas. Que proteínas são essas, né? Essas proteínas irão formar o quê? Algumas estruturas que eu vou falar só rapidamente, para vocês terem uma ideia, que é a quitina, a miosina, a titina, que elas interagem entre si, formando, então, um mecanismo via ATP, que é uma estruturação química, tá? Que vai gerar o quê? O acoplamento dessas fibras, dessas proteínas, gerando, então, a contração do sarcômero. Aí, todos os sarcômeros se contraem, todas as miofibrilas se contraem, todas as fibras musculares se contraem, todos os fascículos se contraem, terminando nisso aqui, ó, uma contração muscular, gerando movimento e gerando torque, né? Que a gente fala torque, que é a força, né? Gerando o movimento e a força e a realização de tudo que a gente faz na vida, tá? Seja construir uma casa, seja lutar contra um predador, seja caçar para conseguir subsídios para manter essas proteínas ativas, tá? Isso acontece em todo o mundo biológico, tá? Todos os animais eles vão estar em busca, principalmente os vertebrados, né? Eles vão estar em prol dessa sustentação proteica para os nossos músculos. Show de bola até aí, pessoal? Esse sarcômero, então, tá? Vamos imaginar esse quadradinho microscópico que forma, né? A essência, o centro dos nossos músculos. Olha só, ele é dividido em várias estruturas, tá? Que são essas proteínas e tudo mais. Mas o que eu queria falar para vocês? Que tem um negócio aí dentro que penetra por esse sarcômero que chama retículo sarcoplasmático. Os nomes que são foda, né?
Ó, retículo sarcoplasmático. Cadê ele aqui? Ó, parece aquelas meias de compressão, sabe? Ó, envolvendo toda a borda do sarcômero. Ó, é tudo essa rede aqui, ó, essa teia aqui, tá? Chamado, então, de retículo sarcoplasmático. O que que isso aí faz? Isso aí é uma reserva, como se fosse um tanque de gasolina de cálcio, tá? Então, o cálcio que a gente tem disponível, lembra que o cálcio é o mineral mais importante do nosso corpo, é o que tem mais em abundância, é o mais importante. A gente precisa de cálcio para tudo, para respirar, para movimentar, para digerir, para o coração bater, para reproduzir, tudo a gente precisa de cálcio, tá? Tanto é que o nosso esqueleto ele é formado de quê? De cálcio. Justamente porque o cálcio é duro da estrutura, mas também se a gente precisar de cálcio para alguma coisa e não tiver disponível na nossa alimentação, a gente rouba esse cálcio do osso, a gente pede emprestado. Tá? Os nossos ossos são como um credor, né? Um banco que nos empresta cálcio quando nós precisamos. Tá? Então, essa região chamada de retículo sarcoplasmático, ela guarda o cálcio que vai ser usado na contração muscular. Então, toda vez que você precisar piscar o olho, que você tiver uma cólica menstrual, porque lembra que esse cálcio ele vai contrair tanto os músculos esqueléticos quanto o músculo liso também, tá bom? Tá? Então, olha só, quando a gente precisa de contrair o músculo, a gente manda uma ordem neurológica para um nervo, que esse nervo vai desembocar no músculo. Essa área em que o nervo encosta no músculo e penetra dentro do músculo, até chegar vazando, então, o quê? Quando ele encosta no músculo, isso chama motoneurônio. Tá? Moto de quê? Neurônio que vai gerar movimento motor. Tá? Esse motoneurônio ele vai entrando, aí ele fura o epimísio, o perimísio, o endomísio, o sarcolema, até chegar, o efeito dele, né, a influência dele, chegar nesse retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático recebe a informação de que o músculo precisa contrair, então ele precisa de cálcio. Então, existe uma bomba, né, fisiológica lá dentro que empurra esse cálcio para fora do retículo sarcoplasmático, gerando, então, o quê? O substrato para formar energia para a contração muscular. Nós nem vamos entrar nesse mérito agora, que é bem complexa essa parte da fisiologia. Mas só para vocês entenderem isso, tá? Se eu contraio o músculo, eu preciso de cálcio. Esse cálcio está dentro do próprio músculo, no retículo sarcoplasmático. Acabei de usar o músculo, fui lá, malhei, acabei de usar o músculo, eu vou relaxar. Para eu relaxar, o que que acontece? Tem uma outra bomba de cálcio que empurra o cálcio que está fora do retículo para dentro do retículo de novo. Então, toda vez que o cálcio estiver dentro do retículo sarcoplasmático, o músculo está relaxado. Tá? Dentro do retículo, o músculo está relaxado. Fora do retículo, o músculo está em contração. O que que vocês acham que fatores emocionais, fatores posturais, inúmeros choques térmicos, inúmeras situações de estresse vão lesar o quê, pessoal? Vão lesar esse retículo sarcoplasmático, que é microscópico. Então, é como se você tivesse um tanque de gasolina furado. Quando você tem uma lesão microscópica no retículo sarcoplasmático, esse cálcio vai vazar, gerando o quê? Naquela área muscular, uma contínua contração. Então, você está dormindo, deitado, dormindo, mas você não está percebendo, seu músculo está contraído a noite inteira, ou uma parte do músculo. Aí você dormiu 8 horas, o sono não levantou nem para fazer xixi. Mas quando você acorda, você está cansado, você está exausto. Fala, nossa, dormi a noite inteira e estou quebrado. Por que será? Imagina isso acontecendo em vários pontos do seu corpo. Durante dias, semanas, meses, anos, talvez até a vida toda. Tá? Quando você se encontra nesse quadro, você está passando por um cansaço crônico, que é chamado, então, de quê, pessoal? De astenia. Astenia é um cansaço crônico. Tá?
Não adianta tomar vitamina, não adianta tomar remédio, não adianta tomar Rivotril, tá? Porque você está tendo o quê? Um vazamento, uma perda de energia vital. A única forma de corrigir isso é tomando consciência desse músculo e tratando esse músculo. Que forma que existe para tratar esse músculo? Inúmeras, tá? Porque essa lesão do seu músculo é chamado de trigger point, é um ponto gatilho, tá? Então existem várias formas de tratar, mas ainda estou para falar que uma das mais eficientes é o yoga. Por isso que você começa a dar aula de yoga sem saber de nada disso, tá? Você está lá, está dando uma aula de yoga, você está praticando yoga, depois lá da primeira aula que você fez, ai, que dor no corpo. Nossa, mas não fiz quase nada. Que dor no corpo. Na outra aula, eu já apresento uma melhor. Depois de, sei lá, 2 semanas, 3 semanas fazendo yoga, você está se sentindo uma outra pessoa. Muito mais animada, muito mais. Nossa, yoga absorve energia, né? Dos chakras. Sim, tá? Mas você já imaginou uma coisa? Você está lá tratando os seus chakras. Você absorve energia vital via chakra. Essa energia vai para as nadis, distribui pelo corpo. Quer dizer, você está dando energia para o seu corpo. Mas você já pensou que você pode estar perdendo essa energia toda? Num músculo com retículo sarcoplasmático lesionado? Você entendeu? Então não adianta você só pôr, né? Não adianta você encher o tanque do carro se o tanque do carro está furado. Você vai ter uma perda, né, bem relevante. Legal, pessoal. Então, olha só. Olha o yoga, as técnicas específicas, né? O trabalho que você faz de fortalecimento associado à respiração, associado a alguns toques, a alguns bandas, tá? Vai gerar o quê? A possibilidade, o estímulo de cicatrização desse retículo sarcoplasmático, tá? E dessa forma, retendo um vazamento de energia, talvez até crônico, na sua vida. Olha que dica bacana, né? Para aquela pessoa que queixa de um cansaço crônico. Ai, o que é eu? Nossa, eu estou tão cansado. Já tomei vitamina, já tomei aminoácido, tal, mas não passa esse cansaço. O que eu preciso fazer? Yoga. Faço propaganda do seu negócio com evidência científica. Ninguém vai poder te falar o contrário, legal? Então, as proteínas são miosina, actina, titina. Aí, ó, 3 menininhas também, pra você botar nome. Actina, miosina e titina, né? Junto com epimísio, perimísio e endomísio. Eu tive 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Eu tenho 3 filhos, 3 homens, 3 mulheres. Não lembrei desses nomes aí. Olha lá. Vocês estão vendo? Ó? Isso é a contração muscular. Ó. Isso aí são as proteínas. Imagina milhões de proteínas, tá? Dentro do sarcômero, de milhares de sarcômeros, executando esse movimento, tá? Para gerar o quê? Um piscar de olho, um movimento da boca, um movimento da língua. Agora, olha que interessante, né? Essa vermelhona aqui, grandona, ó, que vocês estão vendo aqui em cima, ela é a tal da actina, tá? Essa vermelhinha embaixo, que ela encaixa na amarelinha de baixo, é chamada de miosina. Essa pirâmide que vem voando aqui, pega nela, é o cálcio. Tá vendo? Tem uma pirâmidezinha que vem e pega, ela é o cálcio, tá? Gerando, então, o estímulo para essa contração muscular. E aquela bolinha verde que parte no meio e abre, gerando o relaxamento da fibra, é o fósforo. Tá? Então, o fósforo é um elemento fundamental para o relaxamento muscular. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um déficit de fósforo, de fosfato, vai ser uma pessoa com tensão, rigidez muscular. Né? Então, qual que é um alimento rico em fósforo? Peixe, né? Cabeça de peixe, é bem rico em fósforo. Que vai gerar algas, várias algas, elas vão gerar o quê? Uma musculatura mais saudável, mais relaxada.
O músculo mais relaxado vai ter os seus retículos sarcoplasmáticos, o que? Idôneo. Legal?